Olá, eu sou a Suzana Ramos e estou aqui hoje para ensinar vocês a fazer um porta-moedas de passarinho, super lindo, fácil de fazer, vendável, que você vai utilizar os retalhinhos que você tem aí de tecido no seu ateliê. Vamos aproveitar todos esses tecidinhos que estão guardados na caixinha aí de recortes, tá bom? Então vamos à lista de materiais? Para esse projeto nós vamos precisar de 2 tecidos para a parte externa e um tecido para forro. Os tecidos da parte externa eu utilizei o tecido da coleção Tilda e vocês vão poder ter acesso a eles no link que eu vou deixar aqui por baixo do vídeo da Dona Bloom. E aí vocês falam lá com a Rejane que ela envia para todo o Brasil, tá? Bom, como que eu fiz o corte para esse projeto? Eu vou precisar de 2 vezes no tecido externo e 2 vezes na manta. Eu já fui lá no meu ferro, já passei para aderir a manta ao tecido externo, tá? Vou deixar aqui do ladinho. 2 vezes no tecido de forro. Tá? 2 vezes no tecido de forro. A asinha do passarinho, eu cortei 2 vezes no tecido contrastando. 2 vezes no mesmo tecido de forro, tá? E 2 vezes na manta. Já fui lá no meu ferro, já passei também. Aí eu cortei para o acabamento do meu zíper 4 retângulos de 5 por 3 centímetros, tá? O zíper, um zíper de 12 centímetros e já coloco o cursor nesse zíper. Isso é importante, tá, gente? Não pode esquecer. Aí eu vou precisar de uma faixinha de 5 centímetros, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. 5 centímetros por 35 centímetros. E aí eu fui lá no meu ferro, passei bem passadinho, a vapor, para ficar bem vincado, ó. Dobra no meio. Abre, traz as 2 extremidades para o centro e dobra de novo, tá? Desses 35 centímetros, vocês vão tirar 5 centímetros, que é para fazer a alcinha para minha argola D, tá? Então, vai ficar aqui. E um quadradinho para fazer o biquinho do passarinho, de 5 por 5, que eu também vou lá no meu ferro, vou dobrar assim na diagonal, uma vez, 2 vezes, tá? E aí fica o biquinho do passarinho, ó. Passa bem bonitinho e reserva, tá? De ferragem, a gente vai precisar de uma argola D, de um mosquetão, e vou precisar desses clipes aqui na hora de eu colocar o meu zíper, tá? E a nossa etiquetinha, tá bom? Os 5 centímetros que a gente cortou, a gente vai utilizar aqui na argola D, ó, tá? Então, reserva. Vou ensinar rapidamente pra vocês como é que coloca o cursor no zíper, tá? Meninas, cursor, argola D, mosquetão, zíper de várias cores, etaflon, tudo isso eu tenho lá na lojinha da Dona Maricota. Eu vou deixar aqui por baixo o link dela para vocês darem uma olhada depois, tá? Ó, eu corto um pedacinho aqui do zíper. Eu faço de várias maneiras, na verdade, né? Eu tô fazendo desse jeito porque é o mais fácil para quem tá começando agora, tá bom? Eu dou uma queimadinha na beirada para não ficar desfiando o zíper. Pego o meu cursor, a parte arredondada é a frente dele, é ele que eu vou introduzir no zíper. Coloco aqui na parte maior. Deixo sair um pouquinho. Dou uma alinhada aqui no meu zíper, para ele não ficar com barriguinha depois, tá? Aí é só vocês segurarem firme aqui e empurrando o zíper até escutar um clique. Quando acontece esse clique é porque já encaixou o zíper um no outro, aí é só puxar, tá? Ó, zíper colocado, tá bom? Então nada de medo de usar o zíper de metro, porque ele facilita demais a vida da gente, tá bom? Bom, vamos lá começar a montagem aqui antes de ir pra máquina. Eu vou começar pelo zíper, tá?
No zíper, eu vou pegar os meus 4 pedacinhos de acabamento aqui e vou pegar, ó, direito do tecido pra cima, direito do tecido pra baixo, tá? Vou fazer um sanduíche com meu zíper lá no meio. Vou colocar aqui meu clips. Aí eu vou pra máquina e vou fazer uma costurinha aqui. Já vou deixar montado dos dois lados isso, ó. Direito com direito do tecido e o zíper no meio desses 2 pedacinhos de tecido, tá? Pronto. A minha faixinha também é a mesma coisa. Eu vou abrir aqui, ó. Vou tomar cuidado para não deixá-la torcida. E vou prender direito com direito dela. Antes disso, a gente coloca o mosquetão aqui dentro, ó. Tá? Põe o mosquetão já lá dentro. Direito com direito. E aí eu vou utilizar meu alfinete fofo aqui para prender. Certo? Vou pegar aqui as asinhas do passarinho, ó. Direito do meu forrinho com direito do meu outro tecido. E já vou prender aqui. Tá? Tá vendo que tem uma marcaçãozinha aqui a lápis? Já vou falar dela pra vocês, tá? Direito do tecido com direito do tecido. E vou prender. O corpo, eu vou pegar todas as peças e vou marcar o meio dando um pique. Ou, se vocês preferirem, pode marcar com uma caneta também, aquela que sai com ferro. Eu gosto de dar um pique. Tá? Fazer isso nas 4 partes. Agora tudo isso aqui vai para a máquina para a gente costurar. Antes de ir para lá, eu vou falar sobre o molde para vocês, que é para vocês terem como fazer o molde de vocês aí em casa. Vamos lá. O meu molde, como é que eu fiz? Eu não gosto de ficar presa dependendo do molde de ninguém aí, tá? Então, eu vi um porta-moeda desses no Pinterest, achei bonitinho e resolvi fazer. Então, eu achei que o formato dele tinha que ser esse daqui. E fui lá procurar na minha gaveta de tampa se tinha alguma coisa que me favorecia. Achei essa tampa aqui de pote de sorvete, ó. Só que eu achei que ela era muito pequenininha aqui. Então, pra aumentar, usei um truque lá da minha infância, ó. Juntei 2 lápis com fita e risquei. E aí ele já me deu a minha margem de costura, ó. Tá vendo? Então, o que vocês vão fazer aí na casa de vocês? Vão pegar um retângulo de 15 por 12, tá? 15 centímetros por 12 centímetros e vou arredondar essa parte aqui, que é de 15 centímetros, tá? Ele ficou com 12 de altura por 15 de largura. Vocês vão arredondar essa parte aqui. É assim que eu faço os meus moldes, gente. A asa do passarinho é uma gotinha. Então, eu fiz um retângulo de 11 por 8 e depois arredondei, dobrei no meio, né? E arredondei, tá? O que eu fiz para poder marcar e fazer essa costura bem certinha para as 2 asas ficarem iguais? Eu fiz uma marcação interna entrando mais ou menos uns 1 centímetro mais ou menos, tá? E aí eu fiz um recorte no papel cartão. Eu pego lá meu tecidinho depois de forro, coloco aqui e faço a marcação, porque aí na hora de costurar eu vou costurar bem em cima desse risco, para as 2 asinhas ficarem exatamente iguais, tá bom? Vamos para a máquina? Bom, vamos começar pela costura do zíper. Antes disso, eu vou falar 2 coisas importantes para vocês. A primeira é uma pergunta recorrente lá no meu Facebook. Vocês sempre me perguntam a linha que eu uso.
eu uso a linha Luminaceta. Suzana, é linha de bordado? É linha de bordado. Você usa para costurar a linha de bordado? Eu uso linha de bordado para costurar, gente. Eu gosto do brilho dela, eu acho bacana, eu uso inclusive na bobina. Nunca deu problema nas minhas máquinas, tá? Então, assim, é de gosto, cada um se ajeita com uma coisa diferente. Eu me adaptei com essa linha e só uso essa para trabalhar, tá? Então, ó, não vou mais falar da linha, ok? Combinado? Luminaceta, tá? Outra coisa, para fazer esse acabamentozinho aqui no zíper, ó, que facilita muito na hora do fechamento da peça, principalmente quando as peças são pequenininhas, o que eu faço sempre para medir o zíper? Essa peça aqui em cima, ela tem 15 centímetros. Então, eu sempre tiro 3 centímetros para ter o tamanho do meu zíper. Então, se aqui tinha 15 centímetros, o meu zíper vai ter 12 centímetros. Tá ok? Então, vocês sempre façam essa continha aí na cabeça de vocês. Para ficar com esse acabamento charmoso aqui nas duas beiradinhas, a gente sempre vai fazer o zíper 3 centímetros menor que o comprimento da peça. Tá ok? Vamos lá? Então, ó, a gente já tinha montado lá no meu balcãozinho o zíper. Eu só vou passar uma costura aqui com o pé de máquina. Tem que ser devagarzinho, porque é pequeno e tem os dentes do zíper, tá, gente? Não precisa dar retrocesso nem nada. Minha costura, vou abrir as duas partes, dar uma vincada aqui. Quem não tiver segurança pode colocar um alfinetinho aqui, tá? E agora a gente vai fazer uma costura. Essa costura ela tem que ficar, eu vou marcar com a caneta, depois eu mostro pra câmera. Eu vou rebater a costura e ela tem que ficar aqui, ó, nessa posição. Então, vocês vejam qual é a melhor maneira para vocês fazerem essa costura. Movimentar a agulha, posicionar o calcador, vejam o que é melhor para vocês, tá? Eu posiciono o calcador que fica mais fácil para mim. A gente vai fazer essa costura dos dois lados. Terminou de fazer as duas costuras, vocês vão dobrar o zíper pelo lado de trás, juntar as duas pontinhas aqui, ó, e fazer a marcação do centro dele aqui. O centro tá marcado aqui. Vamos deixar aqui do lado, vamos fazer as asinhas, ó. As asinhas, a gente vai fazer uma costura em toda a volta nessa marcação que eu fiz a lápis, com retrocesso no início e no final, tá? Vou deixar com o meu pontinho um pouquinho menor aqui, porque tem muita curva. Ó, finalizei aqui, vou pegar minha tesoura de picote. Quem não tem a tesoura faz um monte de cortezinho aí em volta, tira excesso de tecido, né? Aí eu vou puxar aqui, ó, só o tecido azul, só o tecido de forro. E vou fazer um pique. Ó, tá vendo como ficou minha asa? Agora eu vou desvirar isso aqui. A gente vai lá no ferro, passar bem bonitinho essa asinha, tá? Eu vou fazer a outra e depois a gente passa as duas junto. Eu gostei de fazer com cor diferente atrás, porque na hora que a gente costura aqui na beiradinha, fica aparecendo o forrinho e eu achei que ficou super charmoso, tá? Quem não gostar, faz igual dos dois lados, tá bom? Então, eu vou fazer a outra asinha e aí a gente vai passar. Bom, vamos fazer a alcinha do nosso porta-moedas, tá? Então, aqui, eu coloquei o mosquetão aqui dentro, tem 30 centímetros por 5 passado igual viés. Coloquei o mosquetão lá dentro, uni as duas pontinhas aqui
e vou passar uma costurinha. Abri a costura. Volto no formato que estava passado e vamos costurar, fazer uma costura em cada lado, com retrocesso no início e no final, tá? Ó, do jeito que eu tirei da máquina, eu só vou virar o trabalho e vou costurar do outro lado. Por que que isso é importante, gente? Porque a costura, o direito da costura é sempre a costura que está sendo feita na parte de cima. Então, eu quero que as duas costuras fiquem pro lado certo, tá? Terminei, a gente corta aqui o excesso. Quem tem o balancinho, vai lá e coloca um rebite aqui, tá? Então, aqui é o avesso da minha costura, vai ficar pro lado de baixo, tá? Então, dobrei aqui. Quem tem o balancinho vai lá e vai colocar um rebite aqui. E quem não tem vai fazer isso aqui, ó. Vou abaixar a agulha da máquina. Vai encostar o trabalho lá na agulha, para ele ficar bem acertadinho. Abaixa a agulha. E nós vamos fazer 3 costuras, tá? Eu vou vir, voltar e vir novamente. A alça do nosso porta-moedas está pronta, tá? Reserva aí. Vamos fazer a alcinha da nossa argola D. Só passar 2 costurinhas, uma de cada lado. Coloca aqui a argola D. E faz só uma costurinha de segurança. Reserva também. Vamos partir para a colocação do nosso zíper. Então, eu vou pegar a parte externa, que já está estruturada com a manta e tem o nosso pique mostrando o centro. Vou posicionar o meu zíper meio com meio. Vou prender com clipes aqui. Clipes. E clipes. Agora eu vou pegar o meu forro meio com meio de novo, tá? Então, tiro aqui meu clipes, posiciono meu forro aqui e prendo. Os cachorros da vizinhança resolveram aparecer. Vou trocar o meu pezinho pelo pé de zíper. Ó, pé de zíper. E agora eu vou pedir pro Marco para ele aproximar aqui para vocês verem direitinho como é que eu posiciono isso. Eu vou alinhar a beirada do meu trabalho com a beirada do meu calcador de zíper, ó. A costura de fora a fora sempre me orientando pela beiradinha do trabalho. Tá certo? Faço essa costura com um retrocesso no início e no final. O zíper já de um lado tá costuradinho, tá? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês viram que durante a minha costura eu sempre vou orientando para ver se os 3 tecidos, zíper e o forro estão alinhadinhos. Vai sempre ajeitando, tá, gente? A base, meio com meio, direito do zíper com direito do tecido externo. Forro com direito do tecido externo. Nosso zíper já tá costuradinho, tá? Então agora a gente vai posicionar as asinhas, tá? Vou trocar aqui meu calcador. E aí vamos posicionar tudo que tem para ser posicionado. Olha, eu vou falar para vocês que eu gosto
que o zíper das minhas peças fechem sempre pro lado esquerdo. Então, essa vai ser a frente da minha peça, tá? Então, vamos lá. Vou posicionar aqui a asinha, onde vai ficar. Eu gosto com a pontinha pro lado de cá. Tem gente que faz ao inverso, mas eu gosto assim, tá? Vou colocar aqui a minha alcinha da gola D. Vai ficar aqui no cantinho, ó. Tá? E a minha etiqueta. Tá, ó. Minha etiquetinha eu faço lá com a BV, depois eu deixo o link pra vocês também. Essa aqui é a parte principal da minha etiqueta. Eu quero que ela fique desse jeito. Então, na hora de pregar, a gente vai fazer isso, ó, gente. A parte principal, eu vou pegar, eu vou virar pra baixo e vou colocar na peça. Tá? Então, ela vai ficar aqui. O bico do meu passarinho, que vai ficar aqui. Então, eu vou virar pra dentro e costurar ele assim, tá? Então, eu vou prender tudo que tem pra ser preso no porta-moedas antes de começar, tá? Ó, a aberturinha eu deixo pra baixo, tá? Eu vou colocar aqui o biquinho. E vou passar uma costurinha de segurança nesses itens em volta antes de costurar a asa, tá? Quem quiser, tira aqui o forrinho, quem quiser pode passar uma costura em volta dessa parte de fora da peça, onde tem a manta, tá? Mas a peça é tão pequenininha, faz tão rapidinho, que eu não vejo necessidade. Mas quem tá começando e quiser passar essa costura pra ajudar, fica à vontade. Agora vamos para a asinha, né? Eu vou fazer uma costura bem na beiradinha aqui, tá? Então, vocês vejam qual é a melhor maneira para vocês acertar essa costura. Posicionar o calcador aqui na beirada e colocar a agulha totalmente para o lado direito, ou então ver uma posição do calcador, veja o que é melhor para vocês. O que é importante, ficar bem na beiradinha e o mais por igual possível, tá? Que nem tá aqui nessa, ó. Se vocês quiserem, pode usar a linha da mesma cor. Eu nesse daqui fiz da mesma cor, nesse outro eu vou fazer de cor diferente, até para vocês poderem enxergar a costura, tá? É importante fazer o retrocesso no final dessa costura. Costura finalizada. Faz bem devagarzinho, tá? Pra ficar bem bonitinho, porque é uma costura que vai ficar visível. E aí agora a gente vai posicionar a asa do outro lado. Como que eu faço pra ficar mais ou menos igual de um lado e do outro? Ó, eu vou pegar a minha asinha do outro lado, viro ela de cabeça pra baixo e ponho aqui em cima, ó. Coloquei aqui, venho com a outra parte, alinho, bem certinho. Ó, levanta aqui, segura a asinha, virou. Prende com o alfinete. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Beleza? Prontinho. Quase acabando. Tirar assim. Vamos cortar esse excesso aqui já. Agora o que a gente vai fazer? Parte externa com parte externa. Prende. Quem tá começando, põe alfinete em toda a volta. Ó, aqui que é importante, a gente vai juntar sempre assim, ó, bem bonitinho, ó. Tá? Que eu gosto de colocar clips. Faz a mesma coisa do outro lado. Coloca alfinete em toda a volta se você tá começando. E aqui nós vamos fazer costura e tem que deixar um espaço para desvirar a peça. Então, eu vou deixar daqui, pensar um lado que fique mais fácil para vocês costurarem depois. Daqui até aqui, tá?
Eu vou fazer um retrocesso no início e no final e vou continuar a costura aqui e depois desmanchar. Porque aí já fica os buraquinhos do lugar que eu tenho que fazer meu ponto invisível, tá, gente? Ó, retrocesso. Mas eu vou continuar essa costura para eu ter marcado onde que eu tenho que fazer os meus pontos invisíveis depois. Ó, tá? Então vamos lá. Vou desmanchar essa parte aqui, ó. Que agora o meu tecido já ficou marcadinho para eu saber onde eu vou fazer a costura, tá? Manchei. Vou nessa parte de fora aqui, vou tirar o excesso de manta. Aí agora, só aqui na parte arredondada eu dou um picotezinho. Vamos virar a peça. O zíper tá fechado lá, a gente empurra o cursor. Tá? E vamos desvirar. Puxa os cantinhos pra ficar bem bonitinho, ó. Aí, aqui no fundo, você já tem a marcação lá da nossa costura. É só ir com calma, ajeitar tudo bem bonitinho. E fazer a costurinha à mão, tá? Pra fechar essa peça. E aí agora a gente vai pintar o olhinho. Vamos lá pra nossa bancada. Ó, meninas, então vamos lá. Pra fazer o olhinho pode ser feito com tinta preta, mas como eu sei que vocês têm dificuldade, eu vou usar essas canetas permanentes aqui, ó. Tem de vários modelos, essa aqui é marrom, ó, pra quem faz boneca. Ó, tá escrito marcador permanente, tem que ser uma dessas, tá? Não pode ser caneta que saia quando a gente lava, né? Então, nem com ferro. Eu vou fazer um oval aqui do olhinho. E vou pintar. Tá? Vou fazer a sobrancelha. E os cílios, ó. 1, 2, 3. E pra dar um brilho legal no olhinho, eu pego tinta de tecido, pego a ponta de um pincel, ó, a ponta, molho só a pontinha e venho aqui e dou uma carimbada, tá? Nosso passarinho tá pronto. Tem que fazer do outro lado também, tá, gente? Não vai deixar ele com o olho de um lado só, não. É que eu não posso fazer agora porque a tinta tá molhada, tá? Mas vocês podem ver que o meu passarinho tem dos dois lados, tá? Eu gosto de fazer dos dois lados. Tá aí, bem legal. Pra ir até o mercado, a padaria, o açougue, fazer uma comprinha rápida. Tá bom? E aí, meninas, vocês gostaram? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e compartilhar com as suas amigas no Facebook, tá bom? Beijo pra vocês!